Hoje, no livro Eu Pele, o assunto que eu quero ler para vocês é sobre conhecer é romper a casca para atingir o núcleo. O descontente Nicholas Abram, em 1978, esboçou em um artigo e depois em um livro que traz esse título à dialética que se estabelece entre a casca e o núcleo. Sua argumentação se confirmou em minha própria pesquisa e dá sustentação à minha hipótese. E se o pensamento fosse uma questão tanto de pele quanto de cérebro? E se o eu, definido agora como eu pele, tivesse uma estrutura de envelope? A embriologia nos ajuda a nos desligar de certos hábitos do nosso pensamento chamado lógico. Uma pausa aqui na leitura. Só realmente consultando a embriologia, consultando a neurofisiologia, é que a gente foi chegando na psicologia corporal, onde o Reich vai buscar e integrar questões da psicanálise, transitando na economia libidinal e desenhando o nosso corpo e as nossas respostas em relação à vida, né? Então, muito interessante ele falar aqui já entrar em embriologia. Logicamente que ele ia falar disso num trabalho de psicanálise tão sério, falando do eu pele. E aí ele continua: no estágio da gástrula, o embrião toma a forma de um saco por invaginação de um de seus polos e apresenta dois folhetos, o ectoderma e o endoderma. E, aliás, um fenômeno biológico quase universal. Toda casca vegetal, toda membrana animal, salvo exceções, comporta duas camadas, uma interna e outra externa. Voltemos ao embrião. Este ectoderma, que tem a ver com pele, que tem a ver com tecido conjuntivo, que a gente estuda bastante aqui no Raiz, forma, por sua vez, a pele, incluindo os órgãos do sentido, e o cérebro. O cérebro, superfície sensível protegida pela caixa craniana, está em contato permanente com esta pele e seus órgãos. Epiderme sensível protegida pelo espaçamento e pelo endurecimento de suas partes mais superficiais. Falando do cérebro e da pele, que são seres de superfície, a superfície interna em relação ao corpo, ou o córtex estando em relação com o mundo externo, pela mediação de uma superfície externa ou pele, e cada uma dessas cascas comportando pelo menos duas camadas, uma protetora, a mais externa, que a outra, sobre a precedente ou nos seus orifícios suscetíveis de recolher informações, filtrar mudanças. Ele está trazendo algo tão importante aqui nesse texto, quando ele fala de casca e de núcleo, que ele explica a nossa existência e explica a nossa formação. A gente se forma em camada, em camada, em camada. E quando nós vamos falar do eu pele, estamos falando de uma camada que está protegendo camadas tão sensíveis, tão viscerais, tão orgânicas. É um grande órgão, a pele, protegendo todos os nossos órgãos existenciais, corporais, e certamente que a função dessa pele explica todas as camadas, todo o fenômeno, tudo o que está acontecendo internamente. Então, esse é o nosso assunto para continuar lendo esse livro tão encantador para nós haitianos.